Seja muito bem-vindo, está começando mais um Money Play Podcast, comigo, Fabrício Duarte, e você já sabe que aqui a gente chama o pessoal do mercado financeiro para poder bater um papo, entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Hoje o papo vai ser um pouquinho diferente em algumas áreas também, tá? Mas já quero te convidar a curtir esse episódio. Você que não é inscrito, se inscreve no canal também e acompanha a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast. Eu tô hoje com Haroldo Carvalho. Bem-vindo, Haroldo. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de dividir um pouco da minha história e da história do Pra Valer. Isso é o que a gente vai ver já de cara, né? Um pouquinho dessa história, porque tava falando aqui com o Haroldo, eu tenho um briefing, né? Aqui um resuminho, né, se é que pode ser chamado de resumo, da carreira do Haroldo. Cara, tem muita coisa aqui. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que ouve a gente, né? Contar um pouquinho dessa sua experiência. Pelo que eu sei, tem quase 20 anos já, né? Experiência só com produtos, mercado financeiro, envolvendo essa área, né? Sim, dá para resumir assim. Mas eu comecei minha carreira profissional como consultor, fiquei 10 anos trabalhando em consultorias e depois ingressei em uma companhia que fazia financiamentos para veículos e para imóveis. Então eu fiquei praticamente 7 anos à frente de um banco com esse objetivo, e depois, na sequência, eu me encantei aí. Depois eu falo um pouco de como a educação fez parte da minha história, mas surgiu essa oportunidade de trabalhar no Pra Valer, que é uma fintech voltada para a educação, e não podia deixar de passar essa oportunidade. Então eu acabei, há mais ou menos 2 anos atrás, entrando no Pra Valer e estou aqui junto com essa turma sonhando em transformar a vida de milhares de estudantes no país. É muito difícil até o pessoal não conhecer o Pra Valer, né? O Pra Valer, ele se tornou uma instituição bem conhecida entre os universitários, principalmente. Conheço pessoas que acionaram o Pra Valer, né? Tiveram sucesso, já concluíram curso, super felizes com o resultado, né? Com essa oportunidade. E nesse ano, uma informação que a gente tem aqui, é que o Pra Valer ele foi protagonista, né, da emissão de debêntures tokenizadas no setor da educação no Brasil. Aí conseguiu captar ao todo, né, somando 2 emissões dos FDICs, algo em torno, você comentou agora, dos 540 milhões de reais, não foi? Isso, nós fizemos algumas emissões nesse ano de 2022, né, os FDICs, que é uma especialidade do Pra Valer, né? Por sinal, o Pra Valer fez o primeiro FDIC do Brasil. Uhum. Né? Então, ali perto de 2003, 2004, o Pra Valer estruturou essa primeira operação de FDIC do Brasil, e esse FDIC que a gente tem até hoje, ele tem já mais de 30 séries. Nossa. Então, nesse ano de 2022, a gente captou aproximadamente 540 milhões de reais nesse FDIC. E a finalidade básica desse FDIC é ajudar os alunos, ajudar os estudantes, que eles possam, né, ter fontes de financiamento para que possam ingressar nas faculdades. E, obviamente, a gente quer a faculdade, além de toda a experiência que a faculdade proporciona, também ter o retorno desse investimento. E algo que eu costumo comentar é que a gente acompanha muito as pesquisas de mercado, fala muito com os estudantes antes de entrarem no Pra Valer e principalmente depois do Pra Valer, e a gente observa uma mudança importante de remuneração pós-faculdade. A gente está falando, pesquisas indicam que a remuneração de um formado é em torno de 150% superior quando comparada com a informação de uma pessoa que não teve a oportunidade de fazer a faculdade. Então, cada vez mais pessoas buscando faculdade, e o Pra Valer vem como uma ferramenta, um meio que viabiliza, que possibilita essas pessoas que, por vezes, não têm condição de pagar a faculdade integralmente, em pagar de forma mais suave, e geralmente com uma taxa de juros super competitiva, ou até sem juros muitas vezes. Um tempo atrás o ensino médio ele já era suficiente para a gente poder ter acesso a, às vezes, bons trabalhos, né, bons empregos, mas aí foi passando o tempo e a universidade começou a ser exigida. Hoje já falam que o ensino superior é o mínimo que você tem que ter para você se diferenciar no mercado. Aí pós, fazer às vezes um doutorado, um mestrado para ir para a carreira acadêmica, mas esse mínimo, se a pessoa puder ter acesso, já ajuda muito, né, diferencia de quem tem só o ensino médio. Sem dúvida, tem toda a razão. Assim, antigamente o ensino médio era a base, né? Até eu estudei, na minha época, no ensino médio, eu fiz um ensino técnico, né, na Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Que é até um mini vestibular naquela época. E ali já era uma formação relevante, já levava você para o mercado de trabalho. Hoje em dia,
a faculdade, né, a universidade, o curso superior, ele passa a ser quase que um mínimo obrigatório para você conseguir ser competitivo no mercado. Então, além disso, aí, você falou, tem os cursos de pós-graduação e também tem muitos cursos de qualificação também, né, Fabrício, que tem aparecido agora. Cursos de saúde, cursos de tecnologia, além de uma pós-graduação mais formal. Hoje o leque da educação se ampliou muito em termos de oportunidades para os estudantes. Então, tem aí uma possibilidade de você se qualificar, você se preparar. E o mercado cada vez mais competitivo, né? Mais gente aprendendo, mais gente com vontade de contribuir. Então, aqui que está muito do que me trouxe até o Pra Valer, do nosso espírito de fazer com que as pessoas tenham mais qualificação e possam, ao longo do tempo, transformar suas vidas, transformar a vida de suas famílias. Sim. Explica um pouquinho, Haroldo, como que funciona o modelo de negócios do Pra Valer e também como que o investidor pode fazer parte. Combinado. Bom, em relação ao modelo de negócios, o Pra Valer tem alguns produtos, né? O nosso carro-chefe é um produto que a gente chama aqui antecipação, onde o Pra Valer possibilita que o aluno financie o seu curso pagando metade da mensalidade no dobro do tempo. Ah, como assim, né, Haroldo? Assim, basicamente, vamos fazer um exemplo aqui hipotético. Se o aluno tem lá uma mensalidade de R$1.000, né? E aí, esse R$1.000 está meio apertado para ele. Os R$1.000 não cabe no meu bolso. Mas R$500 cabe no seu bolso? R$500 cabe no meu bolso. Então, ao invés de, vamos supor que tenha começado lá seja um curso de 4 anos, e essas renovações são semestrais, tá? Então todo semestre você pode assim, renovar. Ao invés de pagar esses R$1.000 durante os 4 anos, o aluno vai pagar R$500 por mês. Então, no primeiro semestre, tinha 6 de R$1.000, ele vai pagar R$500 durante 12 meses. Chegou no segundo semestre, e agora? Vai acumular a parcela? Não, a parcela não acumula. Então ele faz um novo contrato, e aí esse contrato passa a ter uma carência de 6 meses. Então é como se ele pagasse um curso de 4 anos durante 8 anos, só que ao invés de pagar os R$1.000 por mês, vai pagar os R$500. Então, várias das nossas faculdades, aí, nossas parceiras, já têm esse produto no balcão para ser oferecido. Então, os alunos podem procurar as faculdades que têm essa opção ou procurar o próprio Pra Valer. E esse é o nosso carro-chefe. Mas o Pra Valer está olhando para muito além do ensino superior. A gente tem testado outros mercados. Nós temos testado tanto mercados de intercâmbio, pós-graduação, que é o mercado que você comentou, é um mercado que tem... As faculdades têm pedido muito para a gente olhar para isso. Então, onde tem educação, onde tem gente precisando pagar por educação e querendo uma ajudinha, o Pra Valer está ali para tentar fazer com que as pessoas possam continuar avançando. E você é responsável também por captação do Pra Valer. Sim. Então, quando eu cheguei no Pra Valer 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu cheguei com alguns desafios. O principal desafio era o crescimento do Pra Valer, né? Crescimento, e o segundo desafio era o desafio de inovação nas estruturas financeiras. Então, na parte de crescimento, começar comentando do crescimento, depois eu falo das estruturas financeiras. Na parte de crescimento, a gente tem um desafio de crescimento, especialmente não só o orgânico, mas também o inorgânico. Então, quando eu cheguei, fiz parte da estruturação da área de M&A no Pra Valer. Então, nós estruturamos uma área em 2020. Essa área já fez, inclusive, a primeira aquisição no ano passado, numa empresa chamada Amigo Edu, que é uma empresa que fornece marketplace. Tem um marketplace para o mercado de educação, né, especialmente para cursos de ensino superior. E também tem provas digitais. Então, aquelas provas letivas, sabe aquela prova que a gente estava falando muito sobre o modelo híbrido aqui um pouco antes. E aquela prova que a gente fazia na escola antigamente, hoje em dia tem uma tecnologia muito avançada e que você consegue fazer esse tipo de avaliação em casa, com um monitoramento muito bem elaborado, para você, tá olhando para o outro lado, tá olhando para cima, alguém passou. Então, você acompanha, então o Pra Valer tem essa tecnologia também adquirida junto ao Amigo Edu. Então tem tanto o marketplace quanto as provas. Esse é um caminho de crescimento, que é o caminho inorgânico. Além disso, no caminho orgânico, o Pra Valer vem, em 2022, fazendo o melhor ano de sua história. A Pra Valer tem mais de 20 anos, inclusive. Eu brinco que é uma fintech, mas não é uma startup, né? Vem com uma originação de mais de 2 vezes e meia a originação que a gente tinha no ano passado e um incremento muito significativo no número de alunos que nós estamos conseguindo beneficiar. Em relação ao segundo desafio, que é o desafio de inovações em estruturas financeiras. Você bem comentou aí sobre o FIDIC. Então, no FIDIC nós captamos este ano mais de aproximadamente R$540 milhões
para financiar esses alunos, para que eles consigam ingressar no curso superior e depois renovar. Além disso, nós fizemos também, que você comentou, a captação das debêntures tokenizadas, em torno de 60 milhões de reais, esse com o objetivo de financiar crescimento. Por quê? Precisamos fazer sempre evoluções, investimento em tecnologia, em produtos, avançar na nossa jornada, né? Cada vez uma jornada mais digital que o aluno vem demandando, as universidades cada vez precisam ser melhor atendidas. Então, a gente fez um investimento nisso por meio dessa oportunidade que apareceu de fazer uma captação de debênture tokenizada. Então, a gente está ali com esse desafio que eu falo de inovação, é sempre... A tesouraria do Pravaler é uma tesouraria... Eu brinco, o Pravaler é uma empresa de aproximadamente 500 colaboradores, mas a tesouraria é uma tesouraria super avançada para ser de uma fintech. A tesouraria com, como eu falei, 30 séries de captação em FDIC, tem a debênture tokenizada. A gente já fez também, já captou também instrumentos, uma debênture ESG também, o ano passado, porque tem um apelo social muito grande, né, Fabrício? Sim. Assim, principalmente na parte de renda, mas também na parte, a maioria do público do Pravaler é um público classe C e classe D, então tem um ponto de inclusão muito importante no nosso modelo de negócio. Sim, está crescendo bastante. Isso falando mais do lado investidor, os investimentos com a classificação ESG, eles estão ganhando muito espaço no mercado, né? Tem até alguns fundos que hoje eles pararam de entrar cotistas por conta disso, porque eles não tinham a classificação, não investiam em títulos que tinham a denominação ESG. Você falou das FDICs de novo, eu queria, para o pessoal que acompanha a gente entender, que é mais um investidor, que se tiver a oportunidade de ter acesso ao investimento que está ligado à educação, certeza que a maioria vai querer, né? Porque é algo realmente muito interessante. Mas qual que é a grande diferença de um FDIC, por exemplo, para os outros títulos de renda fixa? Um CDB, uma LC, uma LCI, por exemplo? Sim. Bom, o FDIC é um instrumento altamente utilizado no setor, nas fintechs, justamente para fazer essa captação. E aí você consegue também se utilizar do que a gente chama de classes de subordinação, que traz uma garantia adicional para o investidor, especialmente o investidor que a gente chama das cotas sênior, né? Que é um investidor que tem... que é a grande maioria, assim, no FDIC. Então você consegue estruturar esse veículo de forma que tenha, assim, camadas de proteção adicionais, seja com cotas mezanino como com cotas subordinadas. Os FDICs que o Pravaler é o gestor e participa, são FDICs com uma classificação, um colchão de cotas mezanino e cotas sênior e cotas subordinadas, desculpe, bem relevantes. Então isso traz uma segurança maior para o investidor. Além do que, os FDICs do Pravaler, principalmente os dois FDICs que a gente trabalha, que são os maiores, são FDICs que são avaliados por aquelas agências de rating, né? Aquelas agências que normalmente classificam e dão uma nota para os instrumentos. Tanto a Fitch, que é uma agência super conhecida, quanto a Standard & Poor's, né? São duas das três maiores agências de avaliação do mundo, classificam hoje os FDICs do Pravaler como FDICs AAA, ou seja, que tem a maior nota e avaliação. E também eu acabei me esquecendo aqui, você perguntou em algum momento sobre como investir, né, no Pravaler. Então, como que a turma pode investir nisso? O Pravaler, quando faz esses instrumentos de captação, a gente usa muito os distribuidores para nos ajudar. Geralmente, o nosso distribuidor, o Itaú tem um papel muito importante na companhia, nos ajuda bastante, então acaba sendo um distribuidor relevante. E a gente... grande parte dos investidores aqui são assets, fundos de pensão, então, que é a turma que depois acaba de uma forma ou de outra realocando esse capital. Então, diretamente, né, a gente não tem um canal direto com a companhia, mas a gente usa um distribuidor que busca investidores, e se você tem interesse em investir no Pravaler, entre em contato conosco através do nosso RI, a gente coloca em contato com a turma dos distribuidores, com certeza tem oportunidades, nós fazemos geralmente 2 ou 3 captações por ano, a depender do volume de alunos, e nossa ambição é continuar crescendo muito, assim como nós crescemos em 2022. A migração mais para online aumentou o volume de captação? Você percebeu essa diferença de que teve até mais adesão de alunos no programa? Não entendi bem a pergunta aqui. O fato da gente sair do presencial e ir para o online, né, que aconteceu isso 2 anos atrás, Sim. Teve uma demanda um pouco maior pelo que o Pravaler oferece para os alunos? Teve uma busca maior? Não? Olha, é interessante essa questão, Fabrício. Nós fizemos algumas pesquisas com a nossa base de alunos, né? Por quê?
Até quando, há 2 anos atrás, quando começou efetivamente a pandemia, nós ficamos bem preocupados com a vulnerabilidade do aluno. Porque boa parte dos nossos alunos, como eu falei aqui, são classe C e D. Como que esse aluno vai se conectar? Como é que esse aluno vai conseguir acompanhar o curso? E o fato é que nos últimos 2 anos, o aluno, a gente conversou muito com eles, o aluno conseguiu acompanhar as aulas, a universidade muito rapidamente conseguiu colocar ali numa estrutura. Eu sempre comento que se tivesse acontecido há 10 anos atrás, o impacto para o setor teria sido muito maior. Sem essa possibilidade de streaming que a gente tem hoje, todo esse leque de opções. Agora, quando a gente pesquisa com a nossa base de alunos, e a gente fez uma pesquisa mais recentemente, 85% dos nossos alunos querem fazer presencial. Né? Por quê? Porque eles enxergam não só a universidade como uma forma de aprender, mas também como uma experiência. Né? Faz parte do desenvolvimento, da oportunidade de desenvolvimento deles. Então, é massivo. Né? Em algum momento a gente fez essa pesquisa, 85%, a gente ficou bem surpreso com o número. Então, olhando sobre essa ótica, o Pravaler também tem em seu portfólio educação à distância, a gente também consegue ajudar e financiar essa turma, mas a ampla maioria de presencial, que nos últimos 2 anos sofreram um pouco mais, mas agora em 2022 tem voltado com bastante força. Interessante. Presencial tem algumas coisas que não dá para substituir, né? Uma delas é a experiência, óbvio, e o networking que você tem também no presencial é totalmente diferente, né? Possibilidade de conhecer o pessoal da turma, fazer alianças, fazer parcerias para num futuro mercado de trabalho se colocar, é diferente mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Sobre o investimento dos FDICs, como que o investidor é remunerado? Selic, IPCA, tem algum outro indexador? Bom, depende muito da série, né? Cada série tem o seu indexador. Nossa última série agora, que foi feita em agosto, basicamente, foi uma série que saiu para uma série de 5 anos com uma remuneração de CDI mais 2,10. Então, a gente entende que foi uma remuneração, a gente fazia muito tempo que nós não fazíamos, a gente fez o que a gente chama de book building, assim, é um leilão de taxa, né? Em que você vai ao mercado e oferece, né, quem quer aqui participar do nosso FDIC, e cada um coloca o valor e a taxa que quer na participação, e no final a gente fecha aquilo como um leilão mesmo, uma espécie de leilão. E então, temos séries mais antigas de IPCA também, tá? Mas ultimamente a gente tem feito mais as séries com CDI, que o mercado aceita um pouco melhor. Sim. É o indexador que todo mundo conhece, né? Pelo menos quem acompanha a gente, se não conhece o CDI, pelo amor de Deus, voltem outros episódios lá que vocês vão conhecer. Bom, e voltando no tema da emissão da debênture tokenizada que vocês fizeram, a Pravaler foi a primeira a fazer, né? E passar, quando a gente fala em tokenizada, que passou por uma rede de blockchain. Qual que é a grande diferença de fazer nesse modelo essa emissão? Qual que é a grande vantagem ou desvantagem? Não sei. Bom, a grande vantagem aqui é um mercado que está ainda em desenvolvimento, né, Fabrício? Então, assim, primeiro a gente gosta de testar. O Pravaler tem a inovação no seu DNA, né? Até eu falei do primeiro FDIC do Brasil. Então a gente gosta quando começou a aparecer, a gente falou, a gente quer testar. Então é um mercado ainda que está em desenvolvimento. Agora, a grande vantagem que a gente vislumbra para isso é o poder de distribuição que tem isso. Então, por exemplo, essa debênture tokenizada, ela é feita de alguns tokens, né? Estamos falando de, se não me engano, 60 mil tokens de R$1.000. Então você vai conseguir distribuir isso, trocar, enfim, comercializar de forma muito mais rápida e de forma muito mais segura do que nos instrumentos mais tradicionais. Claro, o mercado tem que evoluir para isso, não só em termos de sistema, como em termos de regulamentação também. Então, nesse primeiro momento, a gente quis mais experimentar, ver como funciona. A gente gosta de estar à frente do tempo em relação a isso. Mas nossa expectativa é essa, é a facilidade de distribuição, é o acesso a mais pessoas e a segurança. Sim. Essa primeira emissão foi mesmo um teste para ver como funcionar e vocês pretendem aumentar isso, a depender, claro, se tiver uma boa experiência? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, à medida que o mercado evolua, né, em termos de regulamentação, em termos de mais gente olhando para a tokenização, o nosso objetivo é, de fato, ter mais espaço
para isso, inclusive uma opção na futura para os próprios FDICs. A aceitação, quando vocês fizeram, foi simples de fazer o processo de tokenizar e também distribuir? Foi algo que foi tranquilo e aceito por quem comprou? Foi simples porque, de novo, o Pravaler tem muitos bons parceiros no mercado de capitais. Então, com toda essa experiência, né, de um pouco mais de 20 anos no mercado de capitais, então quando surge o nome do Pravaler, aí a aceitação é alta e a gente escolheu bons parceiros aqui que nos ajudaram a estruturar esse veículo e também a distribuí-lo. Show. Voltando para os FDICs, Haroldo, o investidor que acompanha a gente, ele sempre, algo que a gente sempre olha, né, os gestores de fundo que eu conversei, o pessoal que é dono de casa de análise também, eles sempre falam muito dos riscos dos investimentos, né? Que assim, todo investimento tem risco. Só que uns tem mais, uns menos, volatilidade não é risco, né? Então, esses conceitos aqui a gente já conversou bastante com outros entrevistados. Agora, os FDICs do Pravaler, quais são os principais riscos que ele tem no FDIC que vocês emitem? Perfeito. Bom, os nossos FDICs, eles têm como objeto principal o financiamento para os alunos na graduação, né? Então, aquilo que eu expliquei um pouco sobre a forma do produto, financiar, o dobro do tempo, metade da mensalidade. Então, quais são os principais riscos quando a gente olha esse FDIC? É um risco do produto, que é, primeiro risco mais importante deles, é a inadimplência. Então, em momentos de um estresse maior do mercado, a inadimplência pode piorar e pode ter um risco mais elevado. Isso é o principal risco do produto. O que me deixa mais tranquilo, né, assim, que eu gosto de transmitir para os investidores a gente acabou de passar por um teste de estresse muito intenso. Há 2 anos atrás, quando veio a pandemia, nós não sabíamos exatamente o que aconteceria com o poder de pagamento dos estudantes. Fui super desafiado, né? Assim, foi bem desafiado e nós tivemos que conversar com os alunos, entender, né? Essa é a grande diferença assim, do Pravaler, que é o gestor do FDIC. A gente entende do ensino e da educação. Então a gente conversa aluno a aluno, entende em que período você está, qual que é a dificuldade, que semestre você está, como é que a gente faz para te ajudar. É um ponto de alongamento de fluxo, é um ponto de mudança de curso. E o fato é que hoje nós temos indicadores de inadimplência nos mesmos patamares do nível pré-pandemia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse fundo, esses FDICs foram amplamente estressados durante esse período, né? E mantiveram esse, que eu até falei, rating, a nota de 3A. Mas o principal risco é, sem dúvida, inadimplência do aluno. Lembrando que, no caso dos FDICs, tem aí que eu chamo de colchão, aqui uma cobertura, porque tem cotas mezanino, tem cotas júnior, né, ou subordinadas que servem de camada de proteção para os investidores sênior. Mas com a inadimplência baixa e também com parcelamentos menores, fica mais difícil de ter uma inadimplência, né? Flexibilizações de pagamento. Sim, sem dúvida. Esse é o segredo do negócio. Tem que conseguir manter... Porque no final do dia, o nosso objetivo com o Pravaler não termina ali no recebimento do boleto do aluno. O que nós queremos é que o aluno conclua o curso. Nós queremos é que o aluno seja bem sucedido, esteja bem empregado. Até porque, nessa modalidade que eu falei, metade do pagamento vem depois do curso. Então é importante que ele seja bem sucedido, que ele adquira os conhecimentos que ele possa usar no mercado e depois ser remunerado por isso. Então, o que a gente quer no final do dia, nosso propósito é transformar a vida das pessoas por meio da educação. Não é receber o boleto. Então, quando você aplica esse conceito, inclusive nas operações mais dia a dia, como por exemplo na cobrança, isso faz muita diferença e o aluno percebe isso. Sim. Muito bom. Agora, o perfil do investidor que investe, do aluno, você comentou, classe C e D, e o outro lado, o investidor que procura o FDIC. Tem como definir qual que é o perfil, geralmente? Nós temos um perfil de investidor que tem muitas assets, tem fundo de pensão, tem um pouco de tudo, assim, sabe, Fabrício? E tem muita gente que começou com o Pravaler há muito tempo atrás, como eu falei, há 20 anos atrás, e toda vez que a gente entra num processo mais competitivo, como aconteceu agora, assim, tem uma recorrência muito grande de investidores que participam e que querem entrar na demanda. Então, a gente observa que tem uma fidelidade muito grande dos investidores, mas não tem um perfil bem diverso.
Então quem investe costuma reinvestir, Sim, normalmente. sim, ainda bem, né? Assim, quer dizer que de uma forma ou de outra estão fazendo um bom trabalho lá como gestores do fundo. Já tiveram algum feedback, aí curiosidade minha mesmo, de aluno que passou pelo processo, usou para valer e depois acabou investindo? Tiveram algum caso? Não me recordo, né? Não me recordo. Até porque como a gente não analisa a pessoa física, né? A gente não olha a pessoa física ali que está investindo, então eu não me recordo. Pode ser indiretamente, pode ser que tenha aí. Às vezes de alguém comentar, né? Fala, pô, eu fiz parte, fui lá. Certeza que alguém está assistindo a gente aqui e usou para valer, depois vai ver como é que faz para investir, e aí talvez tenha sido o aluno que foi beneficiado e aí vai lá investir. Mas é interessante saber porque, pô, seria um baita de um reconhecimento também. Sem né? dúvida. Um baita de um reconhecimento. E quem faz o acompanhamento, como que é feito o acompanhamento dos FDICs? Nós temos pelo menos dentro da área a responsabilidade da área de finanças, né, que está comigo, a gente tem pelo menos duas áreas que olham muito para isso. Tem a tesouraria, que é responsável pela captação e pelo acompanhamento, e também tem a área de operações, que faz toda a parte de cessão, que a gente faz com certa recorrência, então acompanha os indicadores, monitoramento. Então, esse é o que a gente chama o coração do Pra Valer, né? Assim, grande parte do resultado do Pra Valer advém do resultado dos FDICs. Então a gente olha com muito carinho, com muito cuidado para os FDICs, sempre buscando as melhores práticas de gestão, de acompanhamento. E a responsabilidade de quem carrega, como eu falei, 15, 20 anos, os mesmos investidores é muito grande. Então essa proximidade com os investidores, entendendo exatamente o que está acontecendo, se eles têm alguma preocupação. Se bem que eu acho que da carteira de grande parte dos investidores, o Pra Valer é um dos que dá menos dor de cabeça. E depois o pessoal discordar, depois pode me procurar. Mas acho que a gente dá menos dor de cabeça. Mas enfim, a responsabilidade é importante ter a turma. Tesouraria e operações são as áreas que estão mais próximas da gestão dos FDICs. Sim. E a maior captação que vocês fizeram, qual foi? A maior captação que nós fizemos foi a captação desse ano. Essa captação desse ano é 50% superior à captação do ano passado. Ano passado nós captamos por volta de 360 milhões. Esse ano 540, e nós já repassamos ao setor por volta de 8 bilhões de reais. Então tem um histórico longo aí. Sim, então quando você fala desse repasse é do incentivo ali para o estudante. Exatamente. Tá? Então, quando a gente fala em números, às vezes é difícil mensurar, ou pelo menos financeiro, qual que é o impacto, ou quantos alunos foram atingidos, né, ou quantos já conseguiram concluir até o curso. Você tem esses números, uma base para poder passar? Sim, nós falamos beneficiamos, né, ajudamos de alguma forma, mais de 250 mil alunos. E famílias, nós falamos muito de famílias, né, porque no final do dia aqui tem um quê de fazer com que a família mude de status. Então são 250 mil famílias que estão sendo beneficiadas. E tem outro dado importante, né, que eu costumo falar, que é o financiamento acaba sendo um instrumento de redução da evasão. A evasão é uma das principais preocupações do setor. Porque o aluno entra, não está meio inseguro, não escolheu muito bem o curso, não é bem aquilo, é o que dava para pagar, não é o que ele queria. E hoje a evasão do ensino superior, o período todo, é por volta de uns 60%. É um índice bem elevado. E o financiamento reduz isso em aproximadamente 50%, é pela metade. E qual que é o grande segredo aqui? É porque ele assinou um contrato? Não. Geralmente, né, obviamente tem a responsabilidade do contrato, mas ele assina com a faculdade também. Então, geralmente, a grande diferença está que quando o aluno financia e escolhe o curso que ele quer fazer, a profissão que ele quer seguir, e não a que ele pode pagar, isso tem uma diferença muito grande na evasão e na retenção. Então, isso também ajuda, pensando sob a ótica de gestão de fundos e até na parte do próprio aluno escolher, fazer o que quer e ter sucesso em sua carreira. Sim. Você comentou da parte do salário, né? Também costuma ser 150% maior. Tem algum outro indicador, além desses mais de 250 mil, algum outro indicador que a gente possa olhar e falar o tamanho do impacto que o Pra Valer traz? Bom, eu acho que o impacto que está falando você falou, dos 150% do salário em 250 mil famílias é um impacto bem relevante, né? Mas se você perguntar assim, Haroldo, vocês estão conformados com isso, né? Assim, então, a gente ainda acredita que o mercado brasileiro é um mercado super subpenetrado em termos de não só de financiamento, mas assim, de preparação das pessoas em nível superior.
que eu quero dizer com isso? Saiu uma pesquisa, por exemplo, em 2019, que diz que tem 14 milhões de estudantes que concluíram o ensino médio, 14 milhões de brasileiros, olha o tamanho da faixa da população, concluíram o ensino médio e não entraram no superior. E grande parte deles é por problema financeiro, ou porque tem que trabalhar. Então aqui tem uma população que tem vontade, que precisa fazer, que sabe que vai fazer diferença e que todo dia 500 pravalentes levantam, põe a mão na cabeça e falam como é que a gente faz essa turma, né? Como é que a gente viabiliza para essa turma a qualificação que eles tanto precisam. Então, assim, isso nos motiva todo dia. A gente acredita que tem uma transformação importante, essas 250 mil famílias, mas tem um espaço muito grande, Fabrício, de coisas que a gente, de pessoas que a gente ainda pode ajudar. Estamos falando de novo, 14 milhões de pessoas que concluíram o ensino médio e não conseguiram, infelizmente, ainda entrar no ensino superior. E a educação aqui é um ponto importantíssimo, né? Todo mundo se preocupa com isso. A gente está falando do futuro não só das famílias, né? Da sua, da minha, né? Mas do futuro do país. Não, sem dúvida. Até um breve relato aqui, né? Na minha história, a educação sempre foi um tema muito recorrente e relevante. O meu pai, ele morava no sítio. E aí, com 7 anos de idade, ele teve que... Desde 7 anos de idade, ele teve que sair da casa dos pais para estudar. Então, teve que morar de favor desde 7 anos de idade. E foi o primeiro a se formar na sua família. E a minha mãe também foi a primeira a se formar na sua família. Então, isso esteve muito presente ao longo do meu caminho. Eu tenho 2 irmãs e no caminho das minhas irmãs, a relevância da educação, o quanto a educação vai fazer com que você chegue num lugar diferente. E aí, eu estou a todo tempo me provocando, o que mais que eu posso fazer, o que eu posso aprender de diferente, além, né, do meu trabalho, curso, MBA, mestrado, mesmo esses cursos que tem disponíveis. Hoje tem muita coisa disponível de graça, seja nas plataformas de vídeo, streaming. Então, quem quer um complemento à educação, tem muita coisa disponível. E a educação, realmente, no Pra Valer, a gente repete quase um mantra, né? Mas é a educação que vai transformar, que a gente acredita que é o que vai transformar esse país e fazer que a gente aumente indicadores de produtividade, enfim, renda média, né, PIB. No final do dia, tudo tem uma correlação muito grande com a educação. Sim, você sobe os bons indicadores e baixa os ruins, né? O índice de criminalidade, por exemplo, com mais instrução, você vê nos países que tem mais, ele cai bastante. Tava batendo um papo ontem, tava no aniversário da minha sogra, tava conversando com o primo da minha esposa, ele tá terminando doutorado agora pela USP, mas ele foi fazer uma boa parte do doutorado ele fez fora do país, rodou uma boa parte da Europa e se alocou mais em Luxemburgo. E ele falou, por incrível que pareça, e eu até me espantei quando ele falou que aqui, na USP, né, pelo menos o doutorado, a turma dele lá, de doutorandos, era infinitamente melhor, superior ao pessoal de fora. E que aqui a gente não dá muito valor, a gente negligencia, mas que era muito melhor. Porque aqui tem muita gente que gostaria de fazer, mas não tem acesso, às vezes não consegue, então a peneira fica maior. E lá não, lá é muito mais fácil você fazer qualquer curso superior, pós, doutorado, essas coisas. Então a gente tem esse benefício aqui, só que às vezes não tem, muita gente que não tem acesso. Às vezes não teve uma boa instrução e não consegue acessar. Então achei interessante, a USP é boa, mas o pessoal realmente não tem acesso, né? Acaba não tendo acesso ao ensino superior, como você falou, o pessoal se fora no médio e acaba parando no meio do caminho. Tem razão. Bom, agora sobre o pontinho do risco lá, eu queria só perguntar se você tem, mesmo que a inadimplência seja baixa, mas vocês têm um percentual de inadimplência, média dos últimos anos, de quanto que é? A gente, até acho que não vai te ajudar muito aqui, a gente não comenta muito sobre a inadimplência do FDIC, né? Uhum. É uma informação que a gente trata de forma mais sigilosa, a gente não abre, mas eu posso te dizer o seguinte, a inadimplência dos FDICs, eu posso falar porque eu vim de banco, né? Eu vim de 7 anos de banco, cheguei aqui e falei, crédito, que a gente chama de crédito clean, né? Que é o crédito sem uma garantia formal. Tem, por muitas vezes, o fiador, né? Mas eu fiquei muito espantado. É uma inadimplência que é uma referência de mercado, uma inadimplência super controlada, previsível, mesmo para uma carteira. Hoje a gente tem uma carteira de mais de R$1 bilhão. Então, é uma faixa de inadimplência muito baixa, para um risco. Quando eu olhei de fora, eu falei, nossa, o risco deve ser super alto. E não. Isso por quê, né? Porque é um modelo de crédito em que você desenvolve ao longo de 20 anos. Então é muito testado. Então é um modelo de crédito que, ao longo de todos esses anos, foi testando diversas variáveis. Desde as variáveis mais básicas, como
comprometimento de renda, região, curso, enfim, faculdade. Então tem um modelo complexo que olha tudo isso, vê quais variáveis são relevantes e consegue fazer a seleção dos alunos que podem, que tem uma probabilidade maior de pagamento. Então, com isso, a inadimplência fica bem controlada. Bom. Então, você tinha comentado já, né? É baixo o número e quem investe geralmente reinveste, né, no FDIC, então Perfeito. É um bom indicativo. Agora, eu queria, para a gente poder caminhar já para o encerramento, Haroldo, queria um recado. Geralmente eu peço um para o investidor, para você eu vou pedir 2. Um primeiro para o estudante. Está na área, o que você tem a deixar de dica ou de direcionamento aí para o estudante? Que honra poder falar com o estudante, né? Bom, o que eu falo, o que eu gosto de falar para os estudantes é: não percam a oportunidade de se qualificarem, né? Então, contem com o Pravaler como um grande parceiro, viabilizador. Então, se está apertado, se está difícil, e não precisa ser só no começo da faculdade, hein, gente? Está no meio da faculdade, está no meio do curso, está um pouco mais difícil, né? Surgiu algum imprevisto, procura o Pravaler, que a gente está ali para ajudar vocês a dar esse próximo passo na carreira, a dar um passo importante no seu desenvolvimento. Então, quais são os canais de comunicação do Pravaler para o estudante acessar? Pode procurar a gente no próprio site, enfim, tem um atendimento também, pode entrar em contato conosco, que nós estaremos ali super disponíveis. E na própria faculdade também, né? Na faculdade, Pravaler hoje tem mais de 500 faculdades parceiras, então grande parte das faculdades são parceiras do Pravaler. Então, provavelmente a faculdade que você está estudando deve ser parceira do Pravaler. Procura a secretaria da faculdade, pergunta do Pravaler e conte conosco, entrando em contato, seja no site, no próprio atendimento, a gente está ali à disposição para ajudá-los. Show. E agora o recado, que aí é o que eu sempre peço para o investidor. O que você tem a falar para o investidor que acompanha a gente, né? E eu tenho certeza que chamou a atenção de muita gente, né? Falar sobre esse tipo de investimento que é voltado, é linkado à educação. O que você tem a deixar de recado aí para o nosso investidor? Bom, primeiramente, agradecer alguns investidores que vêm nos acompanhando ao longo dessa jornada, dizer que tem muita coisa para nós fazermos juntos ainda pela frente. E quem ainda não conhece o Pravaler, né, e os fundos do Pravaler, que teve a oportunidade aqui, aproveito para agradecer bastante aqui o Fabrício, de ouvir um pouco mais da nossa história, que não só procure investir, né, em veículos como o Pravaler, mas a gente falou muito de ESG aqui, de consciência social, tem muitas oportunidades para investir, para continuar ajudando o Brasil a crescer, as pessoas a se qualificarem, né, tanto no aspecto social quanto no aspecto ambiental. Tem bastante oportunidade importante, bacana aqui no Brasil para investir, e conte conosco. Eu dei aqui falei agora há pouco alguns canais sobre investimento, via distribuidor ou, de novo, via RI do Pravaler. Entre em contato conosco, a gente bate um papo e consegue, de alguma forma, ajudá-los aí na alocação. Excelente. Haroldo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E como que o pessoal te acha? Você tem a participação ativa em redes sociais ou não? Tem o LinkedIn, pode me procurar, Haroldo Carvalho lá, procura Pravaler, né? Procura o Pravaler lá primeiro, né? Mas pode me procurar também, pode me chamar lá que eu adiciono. Vai ser um prazer interagir com todos vocês. E o Pravaler também, tá? Você vai achar o Pravaler, eu falei dos canais, assim, tem todos os canais básicos aí também, gente. Tem o Insta, tem o LinkedIn, você vai achar o Pravaler, digitou o Pravaler lá, escreve o Pravaler na página de busca, você vai achar o Pravaler tudo quanto é lado. É a onda que a gente brinca que é a onda laranja, né? Que o Pravaler é laranja, então a onda laranja está tomando o país todo. Show de bola, Haroldo. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Obrigado você. Bom, e você que acompanha mais esse episódio do Money Play, certeza que você curtiu, então já clica no botão de curtir aqui, já segue a gente lá nas redes sociais, @moneyplay_podcast, meu pessoal, @Fabrício Duarte, e de novo, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação para receber quando a gente lançar os próximos episódios. Combinado? Te espero aqui no próximo Money Play. Tchau!